Eu sou Flávia Prestes, bibliotecária do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Guarulhos, e hoje eu vim indicar para vocês esse livro, O Físico, do escritor norte-americano Noah Gordon. Esse livro é o primeiro volume da trilogia da família Cole. Tem quase 600 páginas e é da editora Rocco. Ele foi lançado em 1986 e teve uma adaptação para o cinema em 2013, uma produção alemã. Na verdade foi assim, eles fizeram uma em série e depois pegaram essa série e fizeram uma reedição para o cinema. Bem, a história acontece em Londres no século XI. O subtítulo do livro é A Epopeia de um Médico Medieval. Então a história se inicia com o nosso personagem, que é o Rob, e ainda criança ele fica órfão porque a mãe dele teve uma doença do lado, eles chamavam doença do lado, mas que hoje nós sabemos que é apendicite. Então o Rob ele fica órfão com seus dois irmãos, que eram menores que ele. Então, como eles não tinham parentes, eles foram divididos, né? E o Rob foi criado por um barbeiro cirurgião, que era conhecido como Barber. Então, toda a infância dele, ele viveu com esse homem, que ele tinha uma carroça, e então eles viajavam de cidade em cidade, fazendo assim espetáculos circenses e fazendo uma divulgação de um tônico, que seria tipo um doutorzinho, assim, um milagroso, que ele chamava de específico. Então ele era praticamente assim um charlatão, né? E eles tinham, então eles viviam nessa carroça aqui, que tem a ilustração na capa, né, puxada aqui por um cavalo. Então assim, eles chegavam, faziam um espetáculo, faziam divulgação do milagroso deles, do específico, e eles atendiam as pessoas também, que naquela época os barbeiros, né, conhecido como barbeiro cirurgião, eles faziam pequenas cirurgias, amputações, né, sem anestesia, porque naquela época não existia anestesia, né, e então eles só sabiam fazer esses procedimentos, principalmente a sangria, né. Então o Rob aprendeu a fazer, né, esses pequenos atendimentos das pessoas, né, arrancar dente, esse tipo de coisas. Só que eles não eram bem vistos pela igreja, né, eles eram tidos como feiticeiros. Então muitos barbeiros e cirurgiões naquela época iam parar na fogueira. Então o Rob, junto com o Barber, eles tinham que ser discretos, não podiam chamar a atenção da igreja, né, para não serem condenados. Então, aí, assim, a história é dividida em 3 partes. Então, essa é a primeira parte, da infância dele até a adolescência, aproximadamente ali aos 19 anos, que ele vive com o Barber, né? E nesse tempo ele descobre um dom que ele tem de pressentir quando a morte está chegando para a pessoa. Então, inicialmente ele fica assustado, até por um tempo se afasta, assim, de ajudar o Barber, mas aí depois ele retoma e aceita, né, que as primeiras vezes que aconteceu ele ficou assustado, mas aí depois ele até começou a usar esse dom dele, né, para saber se a pessoa ia morrer ou não. Depois que o Barber falece, né, e também tem um momento que o Rob ele conhece um médico de verdade, né, que foi atender ali um homem que estava agonizando. Então ele viu esse médico fazendo atendimento ali com práticas médicas mesmo, e ele ficou bem surpreso porque ele tinha dúvidas, que ele fazia perguntas para o Barber e ele não sabia responder, porque ele falava para fazer a sangria nas pessoas, mas sem estudar a causa, né, das doenças ou procurar uma cura de verdade, né. Então a maioria das pessoas ali que ele tratava ficavam só à espera da morte mesmo. E aí o Rob, quando se depara com um médico que tá ali fazendo procedimentos médicos, ele fica muito interessado e ele pergunta para o médico onde que ele aprendeu e pediu para ele ensinar o que ele sabia para ele.
E aí o médico explicou que ele não poderia ensinar para ele e que ele tinha estudado numa escola, mas falou para o Rob que ali em Londres tinha escolas, mas que ele não teria capacidade financeira de pagar, mas que do outro lado do país, na verdade no Oriente Médio, na Pérsia, ele ia encontrar uma madraça, né, uma escola, só que lá só aceitavam judeus. Então ele perguntou pro Rob qual que era a religião dele, e ele disse que era cristão. Então o médico falou assim, olha, não vai nem adiantar você chegar lá, porque lá eles só aceitam judeus. E aí, depois desse encontro, então mesmo contra os seus princípios religiosos, ali a sua vontade de se tornar médico, ter mais conhecimento sobre a medicina e de ajudar as pessoas foi maior. Então ele decide vender tudo que ele tinha, vendeu o restante do específico, vendeu o cavalo, vendeu o carroça, pegou tudo e se juntou ali a uma caravana, que naquela época eram muito comuns as caravanas, porque como se trata ali da época das trevas, de bárbaros, era muito perigoso viajar sozinho. Então ele entra nessa caravana para atravessar ali o país. E aí ele vai nessa viagem e aí ele percebe que se ele quisesse passar por judeu, ele tem que saber mais da cultura, né? Tem que saber o idioma, né? Tem que saber ali os rituais religiosos. Então, durante essa viagem, ele conhece alguns judeus, né? Faz até amizade com o rapaz e esse amigo aceita ajudá-lo. Então, ali durante a viagem foi uma preparação para ele fingir ser judeu, né? Deixar a barba crescer, aprender a língua, né? Então, ele foi durante toda essa viagem ali fazendo essa preparação. E aí essa é a segunda parte do livro, até ele chegar ao Oriente Médio. A caravana foi assim até o final do país, e aí a parte ali do Oriente Médio ele ainda tem que viajar mais uma parte. Então assim, depois que ele consegue chegar lá na Pérsia, né, ele teve assim as dificuldades, né, mas para vocês saberem se ele ingressou ou não na faculdade, se ele foi descoberto ou não, por se fingir de judeu, né, vocês vão descobrir lendo o livro, né, que eu indico muito. Gostei muito desse livro porque ele mostra assim a determinação, né, que o Rob teve de se tornar médico, sendo que naquela época também os médicos eles não recebiam remuneração, eles só recebiam um auxílio do sheik, e então assim eles exerciam a profissão por amor mesmo, tá bom? Então o Físico de Noah Gordon, fica a dica.